Hello guys, tudo bem? Bom, meu nome é Natália Passos, pessoal, e hoje eu tô aqui para falar uma coisa que é muito importante e que eu tenho certeza que faz total diferença em quando a gente está estudando um idioma, que é a disciplina, tá? Até na verdade eu falei agora em questão de idioma, gente, isso vale para tudo, tá? Mas, né, vamos falar aqui sobre a questão do inglês do idioma. A disciplina faz muita diferença, galera, muita diferença quando aonde vocês querem chegar com o inglês de vocês e em quanto tempo eu quero chegar naquilo ali, tá? Então, assim, a questão da disciplina ela é importante porque a gente comenta sempre aquilo, né? Eu tenho lá a minha hora-aula que eu faço por semana, ou enfim, né? Quantas você faz. Só que eu tenho que ter a disciplina de colocar aquilo ali como algo importante para mim e que eu vou praticar todos os dias, tá? Então, assim, a questão da disciplina ela é muito importante. Porque essa história do, vou fazer mais tarde, né? Vou fazer depois. Toda vez que a gente faz isso, a gente acaba procrastinando aquilo que a gente, né, quer atingir. Que aqui no caso, então, né, seria a questão do inglês. Então, assim, a partir do momento que eu quero aprender o idioma, eu preciso ter disciplina. Então, assim, eu tenho que me disciplinar a destinar um horário, né, por dia para praticar aquilo ali, se eu realmente quero ter um bom resultado, né? Ou então, se eu quero ter um ótimo resultado, eu tenho que me dedicar mais ainda, tá? E aí, assim, galera, a questão da disciplina, ela vem junto, eu posso me disciplinar, né, ao que eu quero fazer, e eu vou ter que ter o quê? Muita dedicação para isso, porque não é fácil a gente ter disciplina, não é fácil ser uma pessoa disciplinada. Hoje em dia, eu pergunto para vocês, por que o pessoal vai na academia? Muitas vezes porque eles precisam ter aquele compromisso de que eu paguei para estar ali, eu preciso fazer aquilo ali tantas vezes por semana. Porque hoje em dia a gente tem muitos treinos, né, na internet, claro, né, ter o professor ali vai sempre ser melhor. Mas então assim, eu conseguiria fazer alguma coisa em casa também. Só que o fato de eu estar lá faz com que eu me obrigue a ter essa disciplina. E automaticamente isso tem que partir na hora de estudar um idioma novo, né? No caso, o inglês. Então, assim, é extremamente importante, eu tenho que ter a minha disciplina, eu tenho que me dedicar naquele momento e eu tenho que me esforçar para isso. Porque não vai ser uma coisa que vai vir rápido, não vai ser em uma semana, 2 semanas. Então, assim, vai levar tempinho e às vezes a gente acaba cansando, né? Então, assim, tem que se esforçar bastante e se disciplinar para, né, continuar fazendo aquilo ali. Uma dica, né, que eu sempre digo, a gente trabalha muito o nosso cérebro, a gente associa muito coisas com que a gente quer ter logo, né, coisas em curto prazo e não a longo prazo. A gente se programa muito para isso. E aí o que eu digo? Vai lá, pega um texto em inglês, pega alguma coisa que vocês não conheçam, né? Estuda em 15 dias, 15 dias não, desculpa. Estuda em 15 minutos por dia e deem uma olhada naquele texto e em um mês o quanto vocês conhecem daquilo ali. Mas um texto difícil, tá, gente? Não um textinho, né, de first meeting, por exemplo. Um textinho mais difícil. Depois, passem mais um mês estudando 15 minutos por dia e vão lá e pegam aquela mesmo textinho e vejam o quanto vocês já têm de conhecimento, né? Então, assim, isso faz o quê? A gente vai se satisfazendo, né? São aquelas pequenas recompensas, a gente precisa delas para que a gente continue, né, evoluindo e ver que realmente está aprendendo. Então, assim, disciplina, dedicação e esforço vão ser as palavras-chave para que eu consiga ter um inglês bom, que eu consiga, né, evoluir constantemente no meu inglês, tá? Aproveitando, galera, falando para vocês aqui, vou falar para vocês algumas dicas, né, de como eu consigo manter isso e também contar para vocês 4 coisas que, na verdade, nos atrapalham em relação ao estar aprendendo e estar disciplinado a aprender o idioma. E essas 4 coisas são a fome, a raiva, a solidão e o cansaço. Eu sei, pode parecer besteira, tá, gente? Mas assim, isso é um estudo de acordo com os terapeutas, que eles falam que eu não consigo manter a minha disciplina, manter o meu foco, se eu estiver sentindo uma dessas 4 coisas, né? Então, assim, se eu estiver lá, peguei aquele momento para estudar e eu tô com fome, pega alguma coisinha lá para comer, uma fruta, e continua fazendo aquilo ali. Mantém essa disciplina. Agora, se eu ficar estudando ali com fome, pensando só, meu Deus, eu preciso terminar esses 15 minutos para ir ali comer alguma coisa, não vai dar certo, tá? A mesma coisa a questão do cansaço. A gente sabe que quando a gente está muito cansado, a gente não consegue absorver muito.
Então, vamos se disciplinar para, de repente, assim, o meu dia é muito corrido, né? Eu trabalho demais, é um serviço puxado, né, eu fico muito cansado no final do dia. Então, você já tem a resposta para o seu horário de estudo. O melhor seria eu me dedicar na parte da manhã ou, né, na parte do meio-dia, onde eu não vou estar tão cansado. E aí eu tenho que ter essa disciplina, né? Se eu colocar que eu vou acordar todos os dias, às 8 horas da manhã eu vou estudar um pouquinho de inglês, eu tenho que lembrar que eu tenho que estudar às 8 horas da manhã, aqueles 15 minutinhos, né? Sempre. Claro, às vezes pode acontecer de eu não conseguir naquele momento, mas fazer depois. Mas ter essa disciplina de que vai seguir aquilo ali. E a questão da solidão e a questão da raiva também, né? Quando a gente está com raiva, a gente não consegue pensar em nada. Então, assim, o momento que eu tiver que estudar, eu tenho que estar ok, né? E eu tenho que manter essa disciplina de que manter aqueles 15 minutos pelo menos por dia, tá? Isso dos 15 minutos eu tô comentando porque a gente tem, né, os estudos que falam que a gente aprende, né, nossa memória a curto prazo, enfim, tem todo um estudo, a gente gravou um podcast falando sobre isso, aí vocês podem assistir lá. Mas então, assim, esses 15 minutos por dia seria essencial para que eu tivesse um desenvolvimento do meu inglês constantemente e muito bom, né? Então, assim, se eu quero realmente atingir isso, eu tenho que me dedicar àquilo ali e ter essa disciplina de estudar os 15 minutos por dia. Aproveitando, então, vou passar para vocês também algumas dicas, né, de como a gente se disciplinar e o que estudar. A primeira dica é, né, já comentei um pouquinho antes, organizar o seu tempo, tá? Então, assim, se eu coloquei lá na minha cabeça que eu vou aprender inglês, eu vou ter que organizar o meu tempo de uma forma com que eu consiga estudar aquilo ali todos os dias, né, e me dedicar para que aquilo ali realmente aconteça. E a gente tem que cuidar, porque a gente é muito propício a a desistir, né? Porque vai ser uma coisa a longo prazo que vai acontecer. Então, assim, a possibilidade de desistir é muito grande. Então, assim, eu tenho que cuidar. Mas hoje eu tô cansado, não sei o quê, não vou estudar. Estuda. Mesmo que a sua absorção não seja a mesma que você iria ter se estivesse ok, digamos assim, vai lá e estuda para pelo menos, assim, eu conseguir manter aquele ritmo, tá? Eu vou dar um exemplo, 2 exemplos, na verdade, pessoais, né, que eu já vi acontecer. Uma vez eu estava com um amigo meu e aí eu acordei para ir treinar, assim, e tava chovendo, eu tinha que ir a pé, eu tinha que caminhar, e eu pensei, vou faltar só hoje, né? Treino todos os dias, o que é um diazinho? E aí o meu amigo, ele disse assim, o problema não é eu faltar hoje, o problema é que se eu faltar hoje, na próxima semana vai ser mais fácil de eu faltar novamente. E aí então vai ficar mais fácil de eu repetir aquela ação de novo. E a mesma coisa eu vejo acontecer às vezes nas próprias aulas, né, de outras coisas que a gente vai fazendo, numa aula de violão, numa aula de idiomas. Se a pessoa vai lá e ela tá se dedicando, né, vai lá toda semana, tá sempre lá presente. E aí de repente um dia ela faltou, né? Ok. Só que aí depois aquilo começa a acontecer com mais frequência. Que é porque a gente começa a ver que, eu consigo fazer isso aí, né? Então a gente fica com essa questão de, né, ter a disciplina para isso não acontecer. Claro que, né, falhar é normal, isso é uma coisa, não tem, né? Todo mundo falha, ela faz parte do processo. Só que agora uma coisa é eu deixar de estudar porque aquele dia eu realmente não tive tempo, eu não pude parar 15 minutos do meu dia, mas pensem bem, eu não consigo parar 15 minutos do meu dia. Pode acontecer, mas é difícil, né? Mas se vier a acontecer, ok, beleza, caiu, vai lá, levanta de novo no próximo dia e toca a ficha para conseguir manter aquele ritmo, tá? Então a gente tem que cuidar para esse tipo de coisa não vir a acontecer. Então tem que ter essa disciplina e disciplina é uma coisa difícil de manter, tá, pessoal? Então assim, é difícil, não é uma coisa fácil. Eu tenho que cuidar a questão do meu material de estudo, tá, gente? Então assim, eu quero ter disciplina para estudar todos os dias, ok. Beleza, só que se eu ir lá e ficar sempre 15 minutos do meu dia lá num livro de gramática, né? Todos os dias fazendo isso, eu vou enjoar e não vou mais querer fazer. Então o material de estudo é extremamente importante, até porque a gente não pode estudar só a gramática, né? Tem que aprender gírias, tem que fazer conversação, né? Tem que praticar o listening. Então olha só, existem várias habilidades que a gente tem que aprender durante, né, a aquisição de um novo idioma, e eu posso colocar um pouquinho em cada dia, né? Então, assim, tem hoje bastante formas diferentes de conseguir estudar. Então, vai diversificando para que aquilo ali realmente não fique muito chato. Mas é claro,
A gramática, ela vai fazer parte, né? Eu sei que a maioria não gosta, mas ela vai fazer parte, eu vou ter que estudar aquilo ali também. A questão do vocabulário, né, gente? Então, assim, sempre muito importante. Então, se desafiem, coloquem lá, ó, essa semana eu quero aprender 10 palavras. E aí eu coloco lá no meu horário de estudo aquelas 10 palavrinhas naquela semana. Chega lá o início da outra semana, faz um teste, se desafia. Realmente lembra aquelas palavras? Se não lembra, onde é que eu estou errando? Como eu melhoro? Né? Consegui lembrar? Show, vou lá, vou continuar, né, para o próximo passo. Então, assim, essa questão do desafio, ele é necessário para aquilo que eu comentei antes, né? A gente ter as nossas recompensas. A questão do digitar e do escrever, tá, gente? Eu sei que hoje em dia todo mundo diz, ah, mas eu vou fazer no computador que é muito mais rápido, eu vou digitar. Tá, ok? Beleza. Só que assim, gente, escrever faz com que a gente trabalhe muito mais o nosso cérebro. Então, assim, é a melhor maneira. Então, vai ter que sentar e escrever aquilo ali. Posso estar assistindo um filme, anotar algumas palavrinhas no celular, mas depois eu pego aquelas palavrinhas lá e crio frases no meu caderno, né? Crio um caderno de vocabulário, né? Um caderninho lá, compro e escreve as frases. Vai ser uma forma de vocês praticar e vocês vão ver que vocês vão lembrar muito mais escrevendo do que se vocês só tiverem digitado aquilo ali. E também lembrar de que a gente tem que ter a questão do pôr em prática, né? A gente não aprende somente vendo o outro fazer. A gente precisa fazer para realmente ver que a gente está conseguindo. E aí, então, assim, busquem sempre fazer isso em qualquer situação que vocês conseguirem, né? Até a gente gravou um vídeo falando sobre, né, eu quero falar inglês. Então, você tem que falar inglês, tem que você falar só uma palavra em inglês, eu vou reproduzir aquela palavra para que eu realmente tenha certeza que consigo fazer aquilo ali. A gente só consegue aprender, fazer aquilo ali, não só assistindo, mas reproduzindo aquilo ali. Bom, pessoal, essas então foram as minhas dicas para vocês, né, procurarem, assim, melhorar, né, o inglês de vocês, conseguir desenvolver isso melhor. Lembrando, 15 minutos tá perfeito por dia. Se eu tenho condições de estudar mais tempo, melhor, né? Mas então, assim, pelo menos 15 minutos por dia seria o essencial para que vocês consigam desenvolver o inglês de vocês mais rápido, sem ser uma forma cansativa, né, e atingir o objetivo que vocês querem. Então, pessoal, não esqueçam, a disciplina é extremamente importante, né, no estudo de vocês para adquirir esse novo idioma. Procurem colocar isso no dia a dia de vocês e colocar isso em prática. Se vocês tiverem alguma dúvida ou até se vocês quiserem contar um pouco de como é que vocês criam a rotina de estudo de vocês, deixem aí nos comentários para que mais pessoas possam ver e talvez até seguir a dica de vocês.